Amados, muito bom dia para vocês novamente. Finalizando a nossa matéria, hoje nós vamos falar da potência nominal em lâmpadas e dos reostatos ou potenciômetros, né? Da forma que vocês tiverem aí o costume de chamar, ou talvez não chamam de forma nenhuma, né? Desconhecem esse conceito, e é o conceito que a gente vai trabalhar hoje. Nada mais são do que aparelhos muito utilizados no dia a dia, né? As lâmpadas nem preciso falar, né? Está aí presente ao nosso dia a dia o tempo todo. Nós vamos falar um pouquinho principalmente da resistência elétrica dessa lâmpada, né, como que ela vai funcionar ao longo do tempo, e vamos falar principalmente do reostato, esse potenciômetro, esse resistor de resistência variável que a gente utiliza tanto. A gente viu um exemplo ontem dele, né, que está dentro, incluído aí no caso do chuveiro, e agora a gente vai mostrar os tipos de reostatos que podem aparecer, ok? Primeiro a gente vai falar um pouquinho da lâmpada. Quando se trata de potência nominal em lâmpadas, eu acho isso interessante porque tem uma gama de exercícios de vestibular que vai tratar desse assunto. Considere um produto, não precisa especificamente ser lâmpada, tá? Mas considere um produto, um determinado produto, feito para ser utilizado em 220 volts, ok? Ele é feito para ser utilizado em 220 volts. Esse é o modelo desse produto. Porém, você vai pegar esse produto, esse monovolt, e vai acabar ligando ele numa rede de 137 volts. Quer saber o que acontece com a potência deste produto, que foi feito para ser ligado em 220 e agora está ligado numa rede de 137 volts. Ah, Simon, como não vai atingir a voltagem máxima, a potência vai ser menor. Aí ele pergunta para você quanto. Quanto que é a nova potência deste aparelho ligado numa voltagem diferente? E só tem uma forma de você fazer isso, que é conhecendo o circuito elétrico desse aparelho, para que só assim, com o circuito elétrico dele, e quando eu falo circuito elétrico dele, eu estou dizendo resistência elétrica, para que só assim, com o circuito elétrico dele, ou seja, sua resistência elétrica, e a nova voltagem na qual ele está inserido, né, ligado, eu vou descobrir a nova potência dele. Só que antes de descobrir a nova potência, eu preciso descobrir a resistência dele. Só que essa resistência é aquela que veio de fábrica. E por isso a física chama de nominal. Os dados nominais daquele aparelho. Então, no caso de uma lâmpada, por exemplo, ela tem em seus dados nominais a sua voltagem nominal e a sua potência nominal, ok? Isso é dado para você. Isso provavelmente aparece no exercício, né? A voltagem nominal e a potência nominal. E como eu compreendo, como eu sei a potência e a voltagem, nós podemos aplicar em potência, voltagem ao quadrado, sobre R. De onde você tirou isso, Simon? O do PV ao quadrado sobre R da potência dissipada por um resistor, né? Assunto da nossa última aula. Então, nós temos a potência aplicada aqui, né, conforme dados nominais. Se eu utilizar essa equação, eu encontro a resistência nominal do nosso aparelho. E aí eu posso utilizá-la para calcular a potência em qualquer outra rede qualquer. Então, eu vou pegar aí essa lâmpada e vou ligar numa nova rede. Então, qual é a potência para uma nova voltagem, conhecendo a resistência nominal? Então, eu só vou fazer a utilização desse cálculo quando eu conhecer a resistência nominal do aparelho. Então, é muito importante tomar os dados nominais, os dados que vêm de fábrica, para descobrir tudo que é nominal do nosso aparelho. Né? Existe a voltagem nominal, a potência nominal, a resistência nominal, a corrente elétrica nominal,
né? Aquela que foi, aquela que ele puxa do circuito, aquela que ele vai utilizar dentro do circuito. Então, isso é o conceito do que nós chamamos de nominal, daquilo que nós vamos utilizar. Mas uma coisa importante dentro disso, a lâmpada, quando ela trabalha, ok? Ela aquece. E quando um resistor aquece, o que acontece com a sua temperatura? Aumenta. Aumenta. O que acontece com a sua resistência elétrica? Diminui. Aumenta. Lembra da equação que nós colocamos para você do reostato? Ou ela não foi colocada? A influência da resistência com a temperatura. Foi falado para você? Não sei, eu lembro que você escreveu um negócio que quanto maior a resistência, menor a temperatura. Você não falou não, seu Simon. Tá, vamos falar para você agora dentro do reostato. Mas entenda, existem grandezas termométricas com relação a isso, Terra, que você está colocando, quanto maior a resistência, né, do meu aparelho, menor é o calor que ele vai dissipar, menor é a temperatura, é o calor que ele dissipa, ok? Essa é a ideia. Quanto maior a resistência, menor é o calor dissipado por ele, porque menor é a corrente. Aí a gente está falando de efeito Joule. Mas agora eu estou dizendo para você o seguinte: se você pegar um determinado resistor, tá aqui, e aumentar a temperatura desse nosso resistor, show de bola? Se eu aumentar a temperatura no resistor, como que é isso? Bom, a lâmpada mesmo quando está ligada, né, desligada, o seu resistor tem uma temperatura mínima, né, ambiente. Ligada, a temperatura desse filamento costuma ir beirando 3.000 graus Celsius. Olha que doideira. É muita temperatura naquele filamentozinho, falando dessa lâmpada incandescente, por exemplo, né? A lâmpada fluorescente, a temperatura já é menor, né, lá dentro, né, porque ela utiliza o fluido gasoso. Então, outra situação, outra questão. Mas, mesmo nela, quanto nessa, quando um resistor tem a sua temperatura aumentada, ele tem uma alteração na sua resistividade. Quando a gente fala para você de termometria, termologia, existem as grandezas termométricas. O que são grandezas termométricas? As grandezas que variam com a temperatura. Então, quando a temperatura varia, a grandeza varia também. Exemplo, o comprimento de um corpo, né, o volume de um corpo, a área de um corpo, tudo isso vinculado à dilatação. Isso você já sabe de cara, né? Mas também a resistência elétrica de um corpo. A resistência elétrica de um corpo é proporcional à sua temperatura. A resistência é proporcional à temperatura. E aqui, pelo amor de Deus, eu não estou falando de efeito Joule, né? Ah, então vai passar uma corrente. Não. Esquece o efeito Joule. Eu estou dizendo, se eu esquentar esse resistor, ele passa a ter uma resistência maior. À medida que ele vai funcionando também, esquentando, ele passa a ter uma resistência diferente. É claro que muitas das vezes a gente desconsidera isso no vestibular. É um exercício ou outro perdido que vai trabalhar dessa forma, ok? Mas do contrário, não é assim que funciona. Então nós sabemos dessa influência da resistência com a temperatura propriamente através de Rho. Porque Rho, chamado de resistividade, você lembra disso? É o nosso a nossa grande grandeza termométrica. E você sabe que se eu mexer em Rho, eu vou mexer na resistência, que é Rho L sobre A. Mesmo desconsiderando os crescimentos de comprimento e de área, mas só pegando o tratamento de Rho. Então nós temos essa forma de trabalhar.
ok? Esse é o formato de trabalhar. Tem gente que bota outra parada aqui dentro aqui, ó, e multiplica. Esse é um outro formato da gente trabalhar, chamado de Rho final, resistividade final, resistividade inicial, que vai multiplicar 1 mais alfa delta T. Eu nem preciso escrever que delta T é a variação de temperatura, né, que o resistor vai sofrer, nem preciso dizer que 1 é um número, ok? Uma constante, 1, que Rho inicial é a resistividade nominal, aquela que está no aparelho, né? E Rho é a resistividade final, aquela que você vai encontrar. Se eu desconsiderar que L e que A variam, eu posso abrir isso aqui também para R inicial, que multiplica 1 mais alfa delta T. Ah, vai ter a mesma proporção de resultado? Sim, senhor, a mesma proporção de resultado. Já que o comprimento e a área não modificam naquele condutor, né, colocando dessa forma, nós temos, se muda a resistência, se muda a resistividade, muda a resistência de forma diretamente proporcional. Só preciso que você tome cuidados. Quais cuidados? Na equação de cima, Rho é uma constante, então é tabelado. Alfa também é. Olha que demais. Alfa não é o coeficiente de dilatação, não, tá? Às vezes você bateu aí, não. Apesar da equação ser muito parecida, né? Porque a gente calculou dilatação dessa forma, né? Não sei se você lembra, L final é igual a L inicial, que multiplica 1 mais alfa delta T. Do mesmo jeitinho, porém, esse alfa é chamado de coeficiente térmico. Ele é dado no exercício e que legal, ele não é constante. Como assim? Para uma resistividade, por exemplo, de um fio de cobre, a 10 graus Celsius, o coeficiente térmico é 1. A 100 graus Celsius, o coeficiente térmico é outro. Então, quando você for ler o exercício sobre isso, vai estar lá, coeficiente térmico do cobre a 90 graus Celsius. Então, vai ser dado para você o coeficiente térmico daquela temperatura que aquele resistor vai atingir naquele momento, ok? Então, isso mostra para você que a resistência elétrica de uma lâmpada desligada e ligada são completamente diferentes, ok? Então, quando você calcular a resistência elétrica de um aparelho em funcionamento, né? Deu tanto. E aí, lá nas alternativas está assim, o que representa um valor maior do que quando ele não está funcionando, correto? Se tiver o que representa um valor menor do que quando ele não está funcionando, errado. Um aparelho funcionando sempre tem resistência elétrica maior do que um aparelho não funcionando. Isso é um conceito teórico que eu estou te passando para que você responda a maioria das questões teóricas. Se por acaso o vestibular aparecer com gracinhas matemáticas, você vai sair por aqui. Ok? Mas eu garanto a você que isso aqui é um caso muito mais extremo do que qualquer vestibular. Exemplo, no Enem, só teórico até hoje. E pediu mesmo, né? Era para calcular a resistência elétrica, utilizou gráfico e nas alternativas utilizou essa brincadeira de estar ligado e estar desligado, quando é maior, quando é menor. Quem vai brincar de PISM 3, aí eu aconselho você ter uma certa ligação com isso aqui, porque já apareceu inclusive na prova aberta, 2 vezes já, ok? Mas é mais comum na prova fechada. Então, pode aparecer para você o que nós chamamos da influência da temperatura na resistência. Show de bola? Alguma dúvida nessa questão nominal? Eu espero que vocês tenham anotado algumas coisas que eu falei, né? Já que não cabe aqui no quadrinho. Alguma dúvida nessa parte? Nenhuma por parte de mim. Top. Vou abrir aqui o meu chat. Caso alguém tenha alguma pergunta, eu nem vi. Já temos aqui, ó. O que é efeito Joule? Já respondeu o Rodrigo,
é a conversão de energia elétrica em calor. Valeu, Rodrigo. Valeu, Marina. Falha do meu Zoom aqui, porque quando se faz uma pergunta e eu não abri o meu chat, ele nem avisa. Podia piscar alguma coisinha, fazer alguma coisa aqui, mas meu programa não faz isso não. Tranquilo, galera? Pode se apagar essa brincadeira? Pode sim. Hoje nós concluímos o nosso capítulo, tá? Hoje a gente finaliza o capítulo para que na semana que vem a gente venha trabalhar com associação de resistores. Ô, Simon. Oi. Ah, Que não, pode susto. apagar. Pode apagar, sim. Fala para mim. Você vai falar sobre a matéria que vai cair na prova? Em alguma aula? Falar? Sobre a matéria que vai cair na prova semana que vem? Hoje? Não sei. Talvez, não sei. A nossa prova vai ser quarta ou quinta? Vai ser quarta. Quarta? A gente fala terça, pode ser? Pode ser, então. Eu não sabia que você ia ter aula na semana de prova, não. Não vou, Mas não. beleza. Não? Não ia, não, mas eu vou. Ah, então tá. Entendeu? Vou fazer por conta e risco. Aí na terça tarde eu combino com vocês, tá bom? Show. Aí lembra todo mundo aí, terceiro, de me cobrar. Quando der lá para segunda-feira, né? Simon, que horas pode ser a aula amanhã? Aí vocês me cobram assim, que aí eu lembro e aí faço aquele resuminho de novo para vocês ficarem ligados. Tá bom. Tá bom? A gente tenta fazer ela mais cedo possível. Né? Na terça-feira, por exemplo, eu posso fazer ela quanto antes. 1h30 eu já estou liberado, 2 horas eu estou liberado. Aí a gente faz ela bem cedinho para vocês continuarem o estudo de vocês aí, bem tranquilo, Beleza. né? Se surgir alguma dúvida, manda no zap. Shows? Valeu. Lindos. Reostato ou potenciômetro. Vocês não têm noção do curso de elétrica que vocês estão tendo, não, velho. Tirando termos... Botei esse aqui. Vocês não têm noção do curso de elétrica que vocês estão tendo com relação a... Velho, tá me incomodando. Potenciômetro tem acento? Eu acho que é no O, mas vai ficar feio. Do curso de elétrica, tirando, eu não vou chamar ele de eletrônica, porque a gente não está falando de termos técnicos, né? Ou utilizando aparelho de medida, mas o conceito para vocês trabalharem com tudo que é de eletrônica, vocês já sabem. E agora vão aprofundar mais no que nós chamamos de reostato ou potenciômetro. Esse cara nada mais é do que... Tem acento no O. No O? Tem. Fica feio, né? Mas eu vou deixar porque você está falando. Ok? Esse reostato ou potenciômetro é o nosso resistor de resistência variável. Pode aparecer para você assim. Show? Pode aparecer para você assim. Olha que lindo. Tudo isso é a representação para a gente do resistor de resistência variável ou potenciômetro. Eu tenho que saber, Simon, essas linguagens aí? Tem, porque se num circuito elétrico maior, complexo, que a gente vai chegar lá e vai estudar, não apareceu, não falar para você, é você que vai ter que indicar essa situação. E esse resistor, esse potenciômetro aí, ele pode ser tanto de variação de temperatura, né, o termostato, que é esse que eu acabei de dizer, coloquei a equação para você, então mudando a temperatura, muda a resistência, legal. Ou ele pode ser mecânico mesmo, né, de botão. Né? Essa representação é até por aqui, ó, como se essa setinha aqui fosse escolher o tamanho da resistência elétrica ao mexer para um lado e para o outro. E um reostato muito comum utilizado, né, os reostatos comuns utilizados, são os reostatos de fita
né? Eu chamo de disco de fita, o liso, e o reostato de encaixe. Ontem eu disse para você do liquidificador, por exemplo, que você vai mexendo, né? Ele vai trac, 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 né? Ele tem um encaixe para você modificar a potência de funcionamento do seu liquidificador, que vai do mínimo até aquela máxima, legal, e já tem aquele do ventilador, né? O controlador do ventilador, da potência de rotação do ventilador, que é aquele botãozinho liso, que você desliza, é gostosinho de ficar mexendo, né? Parece dar leite. Aí você fica lá, liso. É o disco ou em fita, ok? Não importa como ele é, mas o funcionamento dele é simples. Eu vou mexer na resistência através de um botão. Algo mais ou menos assim, ó. Suponha dessa forma aqui, por exemplo. Aí, mano, vou conectar essa fita a um polo positivo. Isso tudo é a fita, tá? Tudo fita, normal, né? E vou colocar aqui uma marcação. Isso é só uma marca, tá? Isso é apenas uma marcação. E aí, aqui dentro, olha que demais, ligado ao polo negativo, porque aqui eu tenho apenas um final de fita, ligado ao polo negativo, nós vamos representar a seta. Isso aqui é o botão que você vai rotacionar essa seta metálica em contato em cima dessa fita. É uma fita achatada de metal. Então você vai fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui para você ver de cima para baixo. Aí. Bota aqui na marcação, né? E vai. Isso que você vai fazer. De tal modo que, no momento em que você encostar essa seta aqui nesse ponto de fita, vou fazer a marcação aqui, ó, para você. Você tem do polo positivo até o polo negativo esse circuito aqui, ó. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim. A corrente elétrica vai circular de mais para menos através dessa fita inteira aqui, que eu vou marcar como posição número 1, tá bom? Vou marcar aqui como posição número 1. Se eu pegar essa fita e trouxer ela para cá, essa fita não, desculpa, essa seta, né, e mexer no botão e trouxer ela para cá, eu vou marcar essa posição como posição número 2. Só que agora olha que interessante, o negativo está aqui, esquece a seta 1, tá bom? Só tem uma seta aqui, eu botei na posição 2. Ó, de positivo, fecha no negativo. Olha que caminho pequeno, concordam comigo? Então dá para entender aqui que a resistência da nossa fita pelo caminho 2 tem um comprimento menor do que a resistência da fita lá pelo caminho 1. Lembra que tem que ir de mais até menos. Pelo caminho 2 termina rápido. Pelo caminho 1, ó, tem que passar lá por cima e fechar. Então eu vou dizer para você que o comprimento no caminho 1 é maior do que o comprimento no caminho 2, e por isso, lembrando de Rho L sobre A, a resistência elétrica ela é proporcional ao comprimento, aonde o comprimento é grande, a resistência é grande, e por isso eu vou dizer que a resistência do filamento, quando ligado na posição 1, é maior do que a resistência quando ligado na posição 2. Só que aqui eu preciso que você entenda um negócio, né? Resistência e potência vai funcionar de forma inversa.
Não importa como que você gire essa chavinha, se isso aqui for, por exemplo, um ventilador, ele está ligado o tempo inteiro no 110 ou no 220 volts da sua casa. Então, sendo a potência da sua casa constante, sendo a tensão da sua casa constante, olha lá, V constante, aquele que tem o maior R vai ter a menor potência de funcionamento. E eu nem preciso explicar muita coisa para você não, porque você já sabe que quando a resistência é grande, o que acontece com a corrente elétrica? É pequena. Então, olha que lindo. Aonde eu tenho maior resistência, menor corrente e, por isso, menor potência de funcionamento. Isso significa que, olhando para aqui, para os nossos botões, o botão número 1, que está do lado de cá, de maior resistência, tem a menor potência de funcionamento. E o botão número 2, que tem a menor resistência, tem a maior potência de funcionamento. Então, menor resistência para uma maior potência, e aqui o que eu chamei de maior resistência para uma menor potência. Olha que legal isso. Ô Simon, então resumindo, o que o reostato ou potenciômetro faz? Modifica a potência de funcionamento do aparelho. Fazendo o quê? Modificando a sua resistência. Com a mudança da resistência, nós temos a mudança da potência. Olha que incrível. E tudo isso acontece através da nossa fitinha. Quando não é uma fita assim, costuma ser desenhado assim, ó. A fita, né? E aí, em alguns pontos de acesso, esse encaixe. Isso vai representar para você aonde a seta vai agarrar, tá bom? Aonde você vai passando ali, ela vai fazer trac, trac, trac. É como se a seta levantasse, né, e encaixasse no próximo encaixe. Quem já brincou de tazo, acho que isso não é da época de vocês não, é? O que é isso? Pô, Não. que é tazo, velho? Pelo amor de Deus. Vocês não estão comendo mais essa batata Lays ou Lays, não sei como é que chama essa batata. Essa batatinha aí, o Daniel Alves está fazendo propaganda dela e voltou com os tazos da Champions League aí. Ninguém viu ainda não? Ninguém comprou aquela batatinha e viu um disquinho dentro dela? Alguém já viu? De metal, né? Hã? É aquele de metal, né? Tem de metal, tem de Eu plástico. tenho um, eu só não sei jogar a parada. Então, antigamente era, enfim, agora é das bolas da Champions, né? Antigamente fizeram tazo de tudo, velho. Era tazo do Pokémon, né, que foi uma febre muito grande. Né? Eu tenho que ir em casa e pegar para mostrar para vocês. Né? Os tazinhos redondos. Tinha o Pokémon e tinha os poderes. Né? E você brincava com a galera, quem ganha, quem perdia. E aí perdia o tazo para o amigo, ganhava o tazo do colega, enfim, era doideira. E depois veio esse tazo aqui, mano, que você grudava um no outro, puxava assim, ó, e soltava. O tazo zunia na nuca dos outros afora, era mó barato, velho. É os tazos, né? Diz que vão tentar voltar com os tazos aí a partir desse ano. Vamos ver se rola. Temos que comer muitos chips aí para mais uma coleção. Então, moçada, vai mudar a potência mudando a resistência elétrica. Isso é o que nós chamamos de reostato. Você só precisa tomar cuidado com esse conceito, tá? Tem muitos de vocês ainda brincando com a ideia de que aumentei a potência, então com certeza aumentou a resistência lá do reostato, né? Não, velho, não aumentou a resistência do reostato. Se você colocar aqui, eu até desenhei o meu invertido, né? Eu botei a seta para a direita como menor potência e a seta da esquerda como maior potência. Então, o meu aqui inverteu a polaridade. Né? Se você analisar aqui, eu estou correndo ele da direita para a esquerda como maior potência. Então, aqui seria para nós a potência zero, né? E aqui seria para nós a potência máxima. Então, aqui seria o mínimo e aqui seria o máximo. O meu potenciômetro aqui está correndo do lado errado. Show de bola? Tranquilos? Tranquilo?
Tranquilo. E é interessante que, mesmo o potenciômetro de disco, conforme eu estou explicando para você, você já deve ter reparado que quando ele não desliga sozinho, né, que é aquele que só muda a potência, ele bota a última potência dele vai ser a mínima, não vai desligar. Né? Eu até coloquei 0 aqui, mas eu vou cortar isso aqui porque não vai desligar. Ele vai ficar girando bem pequenininho, você vai no botão e desliga. Mas quando você tem rádio, tem muito, né? Aquele que você liga o rádio pelo botão do volume. Não sei se você já reparou, mas para ligar ele vai dar um estalinho, ok? Aí a partir daí você gira tranquilo o botão. A mesma coisa no ventilador. Para ligar ou para desligar vai sempre dar um estalinho, porque ele vai colocar o botão do 0 aqui, ó. O que ele vai botar o botão do 0? Então, para pular do 0 para começar no mínimo e enfim o aparelho ligar, vai ter aquela camada de encaixe, né? Ele vai ficar ali no 0, preso, aí você vai botar ele para dentro do circuito, ok? Então, eis o botão do 0, onde vai ficar encaixado ali, você vai né, dar aquele estalo e colocar ele de boa no botão novamente. Show de bola? Ô, Sá, Pode falar, meu amigo. o botão que aumenta o volume de caixa de som e tudo é potenciômetro, não é? Exatamente. Ele funciona do mesmo jeito? É isso aqui. Só Ah, isso pode. aqui, ok? É E exatamente isso aí. Se você abrir um potenciômetro, cara, aí você vai ver por dentro como é que funciona, é muito legal. Meu pai faz reforma em instrumento musical, aí muito comum no baixo, né? Você ter o potenciômetro, né? Principalmente o ativo, né? Esse mais da mais antiga era até bonito, toda a galera tinha, né, na frente do baixo os botõezões lá, era bonito, é charmoso aquilo. Aí tá fazendo a reforma num ali, os potenciômetros todos para colocar lá embaixo, para regular o grave, o médio, o agudo, para regular o volume também, tudo isso, 4 botões na frente do baixo, muito legal. Fala para nós. qual que é a diferença do reostato para o termostato? Temperatura. O reostato vai indicar de forma mecânica e o termostato faz a indicação por temperatura, só isso. Né? Ele vai controlar a temperatura e aqui está controlando a quantidade de corrente, portanto, a potência de um aparelho. O outro controla a temperatura, ok? Uhum. Só isso. Alguma dúvida pontual, lindos, com relação às coisas vistas hoje? Só aquela questão de resistência e temperatura. Aí você lembra que a resistência do aparelho faz com que ele controle a corrente e com isso aconteça o efeito Joule. Mas o que nós estamos falando hoje, né, através do resistor de resistência variável, o próprio reostato mesmo, é dizer para você que quando um aparelho funciona e ele esquenta, ele muda a resistência elétrica dele com o seu aquecimento. É isso. Um aparelho quente e um aparelho frio tem resistência elétrica diferente. Não tem nada a ver com o calor que ele produz. Eu estou dizendo que com esse calor produzido e ele esquentando, ele modifica a sua resistência, porque a resistência elétrica de um aparelho é uma grandeza termométrica, ok? Varia com a temperatura. E ela é proporcional ou inversamente? Proporcional. Você viu na fórmula ali, R0, 1 mais alfa delta T, tudo na mesma linha. Se a variação de Beleza. temperatura cresce, cresce também. Show? Show. Toma muito cuidado com isso aqui, tá? Principalmente para a nossa prova do segundo bimestre, para os vestibulares. Eu vou apertar bem o passo aqui no segundo bimestre, tá? Mas vai pintar também um materialzinho extra para você, então fique tranquilo. Todos copiamos para pagar? Sim.